vai para Curitiba agora conversar com a Ana Flávia Silva para trazer dois assuntos. O primeiro deles, vamos começar, Ana Flávia, com essa chacina absolutamente trágica que aconteceu no interior do Paraná, né? Um homem que matou 8 pessoas. Explica essa história pra gente primeiro, depois a gente vai para a história de Foz do Iguaçu também. Ana Flávia, por favor, boa tarde. Boa tarde, Fábio, Adriana, todos que nos acompanham. É mais um caso na região oeste do estado, na cidade de Toledo e também em Céu Azul, ambas na região oeste aqui do Paraná. Um policial militar matou 8 pessoas, sendo 6 da mesma família, da família dele, e mais 2 jovens que circulavam pela rua e depois cometeu suicídio. Em um áudio que ele divulgou minutos antes para amigos, ele fala sobre uma possível motivação desse crime. Ele fala que não aceitava viver longe da esposa, da atual esposa, e que por isso queria colocar um fim à vida, né? Então ele acabou tirando a própria vida, mas antes disso matou a esposa, a própria mãe, um irmão, os 3 filhos, um enteado e mais 2 jovens que não tinham nenhuma relação com ele, apenas estavam caminhando pela rua, um jovem de 17 anos, outro de 19. Entre os filhos, uma criança de 4 anos, outra de 9 e outra de 12 anos. A Polícia Militar ainda não confirma a motivação do crime e está apurando, né, tentando buscar informações sobre essa motivação. Segundo o comando da Polícia Militar, esse policial não tinha nenhum problema psicológico, não vinha com nenhum acompanhamento psicológico até então e não indicava nenhum problema que pudesse levá-lo a ter algum surto ou alguma coisa que pudesse justificar essa atitude. Mas agora existe essa investigação para tentar encontrar o que motivou Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, a cometer essa série de crimes e, em seguida, o próprio suicídio, né? Os assassinatos aconteceram em Toledo e em Céu Azul. Isso foi entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. De acordo com a polícia, ele cumpriu o plantão normalmente, saiu às 7 da noite do batalhão, o 19º Batalhão de Polícia Militar, onde ele trabalhava, e saiu cometendo já esses crimes, né? Foi até em casa, matou a esposa, foi até Céu Azul, onde matou os filhos, também a própria mãe e o irmão. Na volta, encontrou esses jovens na rua e também acabou tirando a vida deles e, em seguida, cometeu suicídio. Mais um caso lamentável, e se de fato for cumprida, né, for confirmada essa motivação de que ele teria cometido tudo isso por achar que estaria sendo abandonado pela esposa e por achar que não poderia viver sem ela, a gente volta à mesma tecla de homens se achando donos de mulheres, né, e achando que se ela não estiver com ele, ela não pode viver com mais ninguém. E aí, se isso foi confirmado, de fato, é mais um caso de feminicídio que a gente pode vir a confirmar aqui para frente. É isso, se confirmar é mais um feminicídio com uma série de crimes depois e de vítimas depois, um caso muito trágico. E agora, Ana Flávia, vamos falar do caso do Jorge Guaranho, que continua internado em estado grave, mas, segundo a Polícia Civil do Paraná, numa velocidade, inclusive, que surpreendeu a família da vítima, do Marcelo Arruda, que foi morto na festa de aniversário de 50 anos, rapidamente a Polícia Civil do Paraná concluiu que não houve motivação política. Eu queria que você trouxesse mais detalhes, também a repercussão dessa decisão, dessa conclusão dos policiais civis do Paraná, por favor. Foram 5 dias, né, Adriana, de investigações até que o inquérito fosse concluído. A coletiva de imprensa foi concedida hoje pela manhã com as informações do inquérito. E aí, como você disse, a família se mostrou surpresa e a defesa de Marcelo Arruda e a defesa da família de Marcelo Arruda contesta, inclusive, essa versão da Polícia Civil, né, de que não teria havido motivação política por trás desse crime, por trás da morte de Marcelo Arruda. A defesa, inclusive, questiona essa velocidade com que o inquérito foi concluído, já que foram apenas 5 dias. Jorge Guaranho está internado ainda em estado grave em uma UTI no hospital de Foz do Iguaçu, sob custódia policial, e ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por perigo comum por colocar a vida de outras pessoas em risco. Mas, de acordo com a Polícia Civil, o crime não teria tido uma motivação política e sim um acirramento de uma discussão que pode ter tido também motivação política, mas o crime em si não teria sido motivado desta maneira. De acordo com o inquérito policial, Jorge Guaranho recebeu imagens do circuito interno de segurança onde a festa ocorria. Ele estava em uma outra festa, em um churrasco, e recebeu essas imagens por meio de um amigo e foi até o local
para contestar o petista a respeito da festa, da celebração, enfim, e aí a partir disso houve uma discussão, ele saiu, a gente tem até as imagens que mostram o momento em que Marcelo joga alguns pedregulhos no carro, e aí, por causa dessa discussão, teria havido o retorno de Jorge Guaranho e os disparos, né? Marcelo Arruda levou pelo menos 4 disparos e acabou morrendo. Jorge Guaranho foi atingido também por Marcelo, mas segue internado no hospital, sedado ainda, em estado grave. A defesa da família de Marcelo Arruda, a defesa de Marcelo Arruda contesta essa versão e agora cabe ao Ministério Público Estadual tomar os próximos passos, né? Com esse fechamento do inquérito, abre-se espaço para que o Ministério Público Estadual possa entrar, oferecer ou não uma denúncia contra Guaranho. E aí a gente segue acompanhando, né? A defesa de Marcelo Arruda emitiu, inclusive, uma nota contestando essa versão da Polícia Civil, que é a versão oficial até o momento, né? Que foi divulgada hoje pela manhã. Tá certo, Ana Flávia. Muito obrigada pelas suas informações. Vamos só fazer aqui remontar o que aconteceu em Foz do Iguaçu. Está comprovado, e a Polícia Civil do Paraná disse isso hoje em coletiva, que Jorge Guaranho estava num churrasco, viu as imagens, sabia da festa de aniversário com o tema do PT e do pré-candidato à presidência Lula, sabia que o Marcelo Arruda era petista e estava fazendo uma festa de aniversário de 50 anos com esse tema, saiu do lugar em que ele estava para ir lá, invadir a festa de aniversário do outro, do Marcelo Arruda, e fazer provocações. A Polícia Civil do Paraná afirmou, foi até lá fazer uma provocação por ideologia política. Só que a provocação foi por questões políticas, o assassinato não. A conclusão que a Polícia Civil do Paraná chegou é exatamente o que gostaria a defesa do homicida, do assassino Jorge Guaranho. É exatamente isso que a defesa de Jorge Guaranho deseja afirmar, que ele não matou por nenhuma ideologia política, por perseguição política ou por ódio. O que a defesa do Jorge Guaranho está dizendo é que ele matou porque a vítima feriu a honra dele. Ele invadiu o aniversário do Marcelo Arruda, provocou. O Marcelo Arruda recolhe terra do chão com pedregulho e joga no carro dele. Ele volta para matar porque teve a honra ferida. Essa é a defesa, a tese que a defesa de Jorge Guaranho vai sustentar. Que a vítima é culpada pela morte. Que a vítima feriu a honra do assassino. E por isso ele matou. Se não tivesse ferido a honra dele, não teria matado. Então, essa é a tese. Legítima defesa. O Guaranho matou em legítima defesa. Mas está comprovado pelas imagens, por testemunhas. E a própria polícia do Paraná diz que ele foi até o aniversário fazer uma provocação política. E aí eu queria chamar a atenção só para o depoimento da esposa do Marcelo Arruda, que é a Pamela Silva. Desde o primeiro momento, o que ela conta é comprovado passo a passo pelas imagens. Que quando o Jorge Guaranho volta, ele já tinha mostrado a arma dentro do carro. Quando ele volta, ele imediatamente desce do carro e saca a arma. E essa mulher, a viúva de Marcelo Arruda, ela fica com o distintivo dela de policial, porque ela é policial, tentando impedir ele de cometer o crime, de atirar, de fazer provocar uma tragédia. Ela fica uma mulher contra um homem armado, mostrando a carteirinha que ela é policial. E ele atira do lado de fora, ele já atira do lado de fora da festa e já entra atirando. Mas a Polícia Civil do Paraná fez uma ginástica para enxergar que teve provocação política quando ele chegou na festa. Quando ele voltou para matar, aí não teve. Mas tem o Ministério Público, tem muitas instâncias e a Justiça vai dizer o que aconteceu afinal. O fato que é bom a gente frisar é que o celular dele só foi apreendido no dia que a conclusão foi apresentada, então não teve nem tempo de uma perícia detalhada, não foi concluída a perícia da leitura labial dos que estavam lá, mas a conclusão da Polícia do Paraná está tomada.